Estados Unidos reduzem a estimativa das safras de soja e de milho. Veja como esses números podem impactar o mercado global. As produções de soja e de milho nos Estados Unidos serão mais baixas do que o previsto inicialmente. Segundo o USDA, o Departamento de Agricultura do país, a seca no início da temporada acabou diminuindo o potencial de algumas lavouras. No relatório divulgado neste mês, os cortes vieram nas estimativas de produção, produtividade, estoques finais e exportações. Para a soja, a produção mundial passou de 405 milhões para 403 milhões de toneladas. Isso significa menos de 2,5 milhões de toneladas. Já para o milho, o corte foi de quase 11 milhões de toneladas, passando de 1 bilhão 224 milhões para 1 bilhão 213 milhões de toneladas. O corte na soja foi menor por causa das regiões produtoras já estarem com a colheita praticamente finalizada. O mercado chegou a reagir após a liberação dos números do USDA, mas o movimento não se manteve. Apesar de uma redução, o milho tem mantido uma pretensão para boa oferta. Isso se deve ao bom andamento da colheita de segunda safra no Brasil, aliado às novas estimativas de recorde de produção nacional e ainda à melhora das condições de clima nos Estados Unidos. A especialista em agronegócio, Roberta Páfaro, comenta estes resultados e analisa os possíveis impactos para o mercado de grãos. Oi pessoal, tudo bem? Gostaria de deixar para vocês apenas um alerta. A safra americana de soja não vai quebrar. O problema é a questão climática e isso pode interferir na qualidade, não tem chuva por lá. E essa qualidade da soja pode não ser tão boa, mas, gente, não esperem milagre nos preços. Então, se vocês ainda têm soja, aproveitem essas janelas de oportunidade, já que a gente teve uma leve desvalorização no real. E isso pode impactar nos preços e melhorar um pouquinho por aí o preço da saca de soja. Então, é um momento interessante. Com relação ao milho, temos muito milho no mercado brasileiro, muito milho no mercado internacional que vem aí, realmente. Só que lembrem-se, nos Estados Unidos, 50% de todo o milho fica no mercado interno, justamente para a produção de etanol. Então aqui, esse milho pode ser interessante agora para ração, para os pecuaristas, pode ser interessante um preço muito bom para vender para as usinas de etanol de milho e também para exportação. Então aproveitem e lembrem-se, a pior decisão é aquela que não tomamos. Uma pesquisa divulgada pelo Exalc-Log, grupo de pesquisa e extensão em logística agroindustrial, mostra que faltam estruturas de armazenamento em 61% das fazendas de grãos no Brasil. Se por um lado o volume de produção vem batendo recordes e cresce em torno de 10 milhões de toneladas por ano, a capacidade estática de armazenamento aumenta apenas metade desse valor, ou seja, 5 milhões. É o que aponta a Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da ABMAC. Ainda de acordo com a associação, o Brasil tem um déficit de armazenagem de mais de 118 milhões de toneladas. Somente 15% desta capacidade está em nível das fazendas. Especialistas afirmam que é necessário o investimento de, no mínimo, 15 bilhões de reais ao ano para acompanhar o aumento da produção agrícola. Exportação de soja em julho teve alta de 27% em receita média diária e de 62% em volume. A comercialização da safra 22-23 já chega a 76% da produção total estimada. Colheita do milho safrinha chega a quase 73%. Estados do centro-norte já estão na reta final, mas produtores do Paraná e do sul de São Paulo devem ficar atentos às chuvas no fim de agosto. O valor das exportações de carne bovina foi quase 30% menor em julho. A receita fechou em 877 milhões de dólares, resultado da queda significativa nos preços. Nas cotações da semana, a soja apresentou alta de 1,2%, levando o preço da saca para R$ 148,22. O milho valorizou também, porém de forma menos expressiva, 0,4%.
com a saca fechando em R$ 53,19. O boi gordo apresentou a maior variação entre nossos índices, uma queda de 8,5%, com a arroba sendo negociada a R$ 217,15. E por fim, o trigo também desvalorizou na semana, baixando 2%, atingindo pouco mais de R$ 1.258 a tonelada. As inscrições para o prêmio Mulheres do Agro foram prorrogadas até o dia 20 de agosto. O prêmio está na 6ª edição e vai premiar produtoras rurais que estão à frente da gestão de pequenas, médias e grandes propriedades agrícolas. Para te inspirar, temos os exemplos de protagonismo da Márcia e da Raíssa. Elas são produtoras, referência em práticas sustentáveis. Uma cultiva ostras e camarões, e a outra hortaliças, ervas finas, microvegetais e flores comestíveis. Mas as duas possuem algo em comum. Representam a região Nordeste entre as vencedoras do Prêmio Mulheres do Agro em 2021 e 2022. Recentemente, a Bayer fez uma visita às propriedades delas. Os encontros foram marcados por inspiração, resiliência feminina e muito conhecimento. Estou muito feliz em receber, a equipe toda da Bayer que esteve aqui para vir conhecer o projeto da gente, ajudar a divulgar esse prêmio Mulheres do Agro, Eu fui vencedora na categoria de pequena propriedade em 2021 e é importante a participação de outras mulheres, é importante a participação das mulheres do Nordeste. E já chamo vocês para participar desse prêmio, que é super importante, tá, gente? A gente troca experiência, a gente está com outras mulheres, vendo a vivência, participando de palestras, workshops lá. É super bacana, vale muito a pena e só faz engrandecer seu trabalho. Participe do Prêmio Mulheres do Agro e seja você a próxima história a ser reconhecida. No que devemos ficar de olho na semana que vem, Dr. Agro? Pessoal, além da preocupação com o impacto no mercado dos novos números do USDA, minha listinha para vocês aqui está o seguinte, problemas no Mar Negro se intensificaram. Nós estamos tendo impacto aí nos preços do milho e do trigo principalmente, ficar de olho. Segundo ponto, favorável para os preços da soja no Brasil, o uso nos Estados Unidos para fins industriais, para processamento da soja, ela surpreendeu em julho. Isso é uma boa notícia porque tira a soja do mercado. Terceiro ponto a ser observado agora, o clima nos Estados Unidos, desenvolvimento total das lavouras, observar bem isso daí. Quarto ponto, essa semana, estresse lá na China, vocês viram o que aconteceu aí com o dólar. Como é que vai ser o comportamento da moeda? Será que não é bom vender um pouco agora, que o dólar encostou no 5? Eu sempre acho que ele deveria estar mais perto do 4,70, 4,80. Outro ponto, muito ruim, a situação do café com a safra chegando, o preço vindo para 820, e outro também que está com abate de fêmeas é a pecuária com arroba aí a 220, muito ruim. E também ficar de olho, o último ponto, nas expectativas de plantio, na tomada de decisão pelos produtores, compra de insumos, fertilizantes até já deveria ter comprado, defensivos também, e agora em breve quanto que vai ser alocado de área para soja e para o milho, tá? É muito ponto, pessoal? Mas é isso aí, bom final de semana para vocês, na próxima tamo junto se Deus quiser, valeu! Mais um Impulso News termina por aqui, até semana que vem, um grande abraço, tchau!